Olá pessoal, boa noite. Na verdade, já são 7h30 da noite. Hoje é terça-feira, dia 28 de fevereiro. Vamos falar da reoneração de impostos sobre os combustíveis. E antes aí tem que fazer um histórico para todo mundo entender. O Bolsonaro, ali por setembro, agosto, eu acho, do ano passado, zerou os impostos sobre combustíveis até dezembro, até 31 de dezembro, dizendo que era um absurdo o governo cobrar imposto sobre combustíveis. Cobrou a vida inteira, né? Inclusive nos 4 anos de mandato dele, exceto esse finalzinho. E que isso era para sempre, que ele prometia isso para sempre, caso fosse eleito. Com isso, e ele mexeu também na história do ICMS dos estados, né? Forçou os estados a entubarem uma redução drástica do ICMS que está quebrando estados por aí. Mas, enfim, isso nós vamos ver esse filme mais para frente, né? E isso já caiu, a gente já sabia disso, no colo do governo do Lula, né? Bom, tudo isso era para tentar ganhar a eleição. Tudo isso para eleitoreiro, para ganhar voto. E tanto é verdade que ele não colocou essa desoneração no orçamento de 2023. Né? No orçamento de 2023 ele não colocou essa desoneração. Ou seja, era só para tentar ganhar a eleição e depois voltar tudo, óbvio. Né? Mas essa bomba sobrou para o governo do Lula. No momento em que a inflação está aí, que os juros, aí junta tudo, vamos juntar tudo, galera. Inflação ainda alta para os padrões que o Brasil quer, que inclusive isso está em debate. É isso mesmo, o Brasil quer inflação de 3,5%, precisa ter uma inflação de 3,5%. Vários países lidam tranquilamente com inflação de 5%, 6% ao ano e tá tudo bem. Enfim, isso é uma outra discussão. Os juros, por conta da inflação, está além dos 3,5%. Os juros ficam altos lá, com aquele outro debate também que o presidente do Banco Central e boa parte do mercado acham que sim, tem que ficar muito alto. E aí o Brasil não cresce, o Brasil fica patinando, enfim. E outra coisa, né? O governo, gente, a gente tem que entender isso. O governo Bolsonaro mandou esse orçamento para 2023 com um rombo fiscal de 231 bilhões. O governo Lula podia tranquilamente trabalhar com este patamar. Tá aí, tá no orçamento, não incide em nenhum tipo de irregularidade. O orçamento foi aprovado pelo Congresso, foi sancionado ainda pelo Bolsonaro, prevê um déficit de 231 bi, beleza, podemos navegar em águas tranquilas. Mas o governo assumiu um compromisso de reduzir esse déficit. Eu agora não vou me lembrar exatamente, mas eu acho que é para 47 bi. É uma redução drástica. E aí, para isso, algumas coisas precisam ser feitas. Uma delas, recuperar o todo ou parte desse imposto que foi retirado eleitoralmente da gasolina, do diesel, do gás de cozinha e do etanol. Pois bem, por outro lado, o governo queria atender algumas coisas. Não dá para sacrificar muito mais o povo que já está bastante sacrificado. Então fizeram uma engenharia e dessa engenharia saiu o seguinte. O Lula decidiu recriar o imposto, 75% do imposto que era cobrado sobre a gasolina. Isso vai representar um acréscimo de 0,47 centavos no litro da gasolina. E 21% sobre o álcool, que vai representar 0,02. Tô falando tudo errado. Vai representar 2 centavos no litro de etanol. Anotem, eu nem gosto de usar etanol. Talvez fique bem vantajoso usar etanol. Enfim, manteve isentos por um ano até dezembro de 2023 o diesel e o gás de cozinha.
E a Petrobras hoje anunciou redução do preço da gasolina e do etanol. Então, assim, para equilibrar um pouco esse aumento que vai acontecer por conta do imposto. E também anunciou que vai mudar a política de dividendos, de distribuição de dividendos. Não vai ter mais aquilo, que é um absurdo, eu cansei de falar isso aqui. Nenhuma empresa, nem o botequim da esquina faz isso. De pegar todo o lucro e distribuir para os acionistas. Não existe isso em lugar nenhum. Toda empresa, eu aprendi isso lá em contabilidade na década de 1980. Toda empresa, quando você tem lucros, uma parte chama inclusive reservas de lucro. Você pega uma parte do seu lucro e reserva para fazer investimentos, capitalizar a empresa, enfim, fazer várias coisas. E a outra parte você distribui para os acionistas. A Petrobras, no governo Bolsonaro, estava distribuindo a totalidade do lucro. Aliás, em alguns momentos distribuiu mais do que o lucro. Isso não tem jeito, isso não tem empresa que resiste, que deixa de investir, óbvio, né? Pois bem, então isso vai mudar, vai distribuir, vai continuar distribuindo dividendos, vão continuar sendo bem interessantes, mas vão ficar mais adequados ao mercado, porque o mercado internacional, ninguém distribui o percentual que a Petrobras distribuía, não vai distribuir mais, segundo promessas do governo, né? Mas aí, voltando, qual é a lógica dessa engenharia que foi montada? O mais oneroso aqui ficou para a gasolina. Por quê? Porque é derivada de petróleo, de combustível fóssil, né? Que, claro, afeta o meio ambiente, então tem uma preocupação ambiental nisso aqui também. O aumento do álcool é absolutamente insignificante, 2 centavos por litro. Por quê? Porque álcool etanol é uma economia limpa, né? Economia, oh meu Deus, um combustível limpo, uma energia limpa, nada de economia. E mantém isentos, ou seja, manteve zerado de imposto. O diesel, por quê? Diesel abastece caminhões e transporte rodoviário, ônibus, vans, enfim. E o gás de cozinha também fica isento de imposto por 1 ano. Então, assim, pega a população mais sofrida e ela é menos atingida, apesar que a gasolina, claro que acaba atingindo todo mundo um pouco, mas atinge mais a classe média e os mais endinheirados. Óbvio que não é bom, mas essa foi uma bomba que o Bolsonaro deixou para o Lula e tem outras, né? E o Lula vai ter que tratar. Não vai dar para ser, que aí o mercado é muito engraçado, porque eles passam o tempo todo dizendo assim, olha, não pode ter irresponsabilidade fiscal. Isto aqui é responsabilidade fiscal. E aí o mercado reage mal também, entendeu? Porque, óbvio, eles só querem reagir mal. Eles não querem reagir bem. Enfim. O desemprego em 2022, ainda, governo Bolsonaro, fechou em 9,3%. É o menor desemprego, menor taxa de desemprego, desde 2015, que foi 8,5%, 8,6%, eu não tenho bem certeza desse número, mas é 8 e alguma coisa, por cento. Lembrando que 2015 foi o último ano em que realmente Dilma Rousseff governou esse país. Porque 2016 já foi todo o processo de impeachment e ela não governou 2016, a verdade é essa. Então vejam bem que estão comemorando agora o desemprego de 9,3%. E o anterior a esse, todos os outros, de 2016 a 2021, foram superiores a 9,3%. Ou seja, o parâmetro que acharam para comparar o de hoje foi o último ano do governo da Dilma, que foi 8,5%, 8,6%. Não era tão ruim. Não era tão ruim. Lula recriou o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, isso é para combater a fome, é o CONSEA. Ele já existiu nos outros governos do Lula, obviamente os caras jogaram no lixo e o Lula está recriando. O Conselho será formado por governo e a sociedade civil. Na sociedade civil estarão pequenos agricultores, camponeses, pescadores, indígenas e pesquisadores que, tipo da Embrapa, né, que pensam soluções alimentares a partir de pesquisas, né?
É bem interessante, vai dar certo, vai combater a fome, vai melhorar. Não é da noite para o dia, mas vai melhorar. Gente, o Anderson Torres, vocês viram aqui eu falando ontem que foram foram resgatados 60 aves, resgatadas, 60 aves silvestres na casa dele. Pois bem, hoje se descobriu que ele usava a mãe dele como laranja de uma empresa que vendia aves, ou seja, essas aves silvestres, muitas em extinção, que você não pode tê-las em casa aprisionadas e muito menos comercializar. E esse bandido fazia isso. O Conselho Nacional de Justiça afastou o juiz Marcelo Bretas, pelo que eu entendi, afastou definitivamente, por desvio de conduta, aqui em vários julgamentos no Rio de Janeiro. O Luciano Hang, essa aqui é muito engraçada, o Luciano Hang captou 10 milhões de reais usando a Lei Rouanet e captou isso para patrocinar uma peça de teatro chamada O Show do Silvio Santos. Eu não sei se o projeto dele foi aprovado, ótimo, beleza. Agora, o irônico, hipócrita, é que ele, o Silvio Santos e tantos outros dizem que a Lei Rouanet só serve para mamata e eles foram lá pegar a Lei Rouanet. Então, é isso. O STF soltou 137 golpistas, mas assim, aquela soltura que não é soltura. Porque solta, mas eles continuam usando tornozeleira, ou seja, estão presos, só que podem ir para suas casas. Tem que usar tornozeleira, tem aquelas regras todas, tem que estar em casa 8 horas da noite, no fim de semana, não pode viajar sem comunicar a autoridade judicial, proibição de acesso a redes, proibição de conversar com outros envolvidos no crime, dentre outras medidas cautelares. E, gente, rapidamente vamos falar do caso da escravidão lá no Rio Grande do Sul, aliás, sem nenhum tipo de preconceito, apesar que eles têm preconceito com o resto do Brasil inteiro. Mas como a gente tem gente boa nesses lugares, são poucos, infelizmente, mas temos. O que o Rio Grande do Sul, o que o sul do Brasil virou, já era, mas aí como piorou no governo Bolsonaro. Paraná, Santa Catarina hoje tem várias células nazistas lá naquele lugar. Se não é nazista, é racista, enfim. E no Rio Grande do Sul, pois bem, é um caso de escravidão lá na região de Bento Gonçalves, 209 trabalhadores que eram explorados por uma cooperativa chamada... Não, a cooperativa tem um nome lá que eu não anotei. E essa cooperativa atendia com esta mão de obra as vinícolas Aurora, Salton, eu gosto do espumante deles, vou parar de beber, e Garibaldi, o nome de uma outra que é de Garibaldi. Aliás, a Salton também é em Garibaldi. Aí, muito bem, isso foi lá, teve uma denúncia, 3 deles conseguiram escapar, foram na polícia, denunciaram, a polícia foi lá, Ministério do Trabalho, enfim, Ministério Público, e resgataram os 209. E virou um escândalo nacional, como, aliás, está pouco escândalo, tinha que estar mais. E aí hoje tem um tal de SIC-BG, que é uma entidade empresarial que representa os produtores de vinhos de Bento Gonçalves. Esse BG aqui é de Bento Gonçalves. SIC é comércio, indústria... não sei. Centro de Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves. É isso. Publicou uma nota. E nessa nota diz... Primeiro, que os empresários são absolutamente contra, são inocentes, não contrataram nada disso, foi um problema lá da tal cooperativa. Tá. Aí então diz que eles repudiam isso e que são absolutamente inocentes. Diz que a responsabilidade de evitar o trabalho escravo é do governo federal, que tem que aprimorar sua fiscalização e o combate à escravidão. Como se eles... Então tá, eu contrato o escravo, não tem responsabilidade nenhuma.
O governo é que ele tem que vir aqui dizer que eu não posso contratar o escravo. E pior, no final, eles dizem que a culpa, que temos que levar em conta, que por causa de políticas assistencialistas, é o Bolsa Família que ele está se referindo, os trabalhadores não querem trabalhar, eles só querem ficar lá ganhando os R$ 600 e não querem trabalhar, então por isso eles tiveram que escravizar. Gente, é nojento, porque primeiro, na verdade, ele está defendendo a escravidão, né? Então ele vai, ó, já que é assim, eu vou escravizar e é o que me resta, né? E é nojento, além disso, porque é o seguinte, então peraí, vamos só entender. Então, o cara que está escravizado não é esse cara que ganha o Bolsa Família, certo? Porque esse cara que ganha o Bolsa Família, segundo eles, quer ficar lá ganhando o Bolsa Família e não quer trabalhar. Então o escravizado não é esse cara. Ou seja, ele consegue gente em situação mais precária que esses que que lhe impõem a escravidão. Então, vem cá. Então, se esse cara aqui que você procurou não topou, mas esse cara aqui topou até sem receber nada, por que você não paga direitinho esse cara aqui? Por que você não contrata esse cara assim na carteira dele, paga os direitos, paga férias, paga 13º, paga fundo de garantia? São muito canalhas, são muito calhordas, são bandidos. Ele já tirou a nota, essa SIC BG já tirou a nota, só que já era, já está na rua, todo mundo agora já sabe, está todo mundo. Convido quem gosta de vinho e tal, se não de vinho, de suco, tem suco de uva. Não tomem Aurora, Salton e Garibaldi. E eu já recebi uma resposta. Estou mandando Twitter e Instagram para as vinícolas dos vinhos que eu costumo beber, que é a Cristófoli, a Valduga, a Guatambu, a Pisato, e a Guatambu já me respondeu, ela nem fica nessa região de Bento Gonçalves, eu tinha me esquecido disso, mas essas outras 3 ficam em Bento Gonçalves. Até agora não me responderam. E eu digo para eles, olha só, enquanto vocês não... Claro que é só a palavra deles, eu não tenho como pedir para eles me provarem por A mais B, mas eu quero que eles escrevam dizendo que eles repudiam a nota dessa porcaria, dessa empresa aqui, dessa entidade empresarial aqui, que os representa, ou pelo menos diz que os representa. Quero saber se eles realmente são representados por ela, se eles corroboram o que o bandido escreveu, se eles têm trabalho escravo direto ou indiretamente, porque não vem com esse papo, não, diretamente não, mas eu não sei aquele cara que vem. Como que não sabe? O cara está na tua terra, colhendo a tua uva, e você não vai lá nem bater um papinho com o cara, saber se o cara está sendo bem tratado, se o cara está com tudo direitinho, se está contratado, mesmo que não seja com carteira assinada, porque no campo tem outras formas de contratação, mesmo que não com carteira assinada, mas não de forma alguma escravizados. Isso é inadmissível. E eu estou dizendo para eles, olha, enquanto vocês não me responderem, não me convencerem, eu não vou consumir o produto de vocês. Então é isso. E eu acho que se muita gente deve estar fazendo, mas acho que mais gente tem que fazer isso. Se fizermos isso, eles vão pensar 2 vezes. Se fazem, acho que vão parar de fazer. E se não fazem, mas estão pensando em fazer, acho que vão pensar 2 vezes antes de fazer. Essa barbaridade. Em pleno século XXI, 2023, ainda tem escravidão no Brasil desta forma. Como várias outras, todas são condenáveis, óbvio. Mas é impressionante como é que esse país nas Américas foi o último país a abolir a escravidão. E, na verdade, não aboliu, porque ainda continua tendo. É isso aí, gente. Um abraço. Tchau.